Confederação dos Municípios fala em mais de 30 mil demissões se for aprovado o piso dos enfermeiros. Brasil recebe matéria-prima para fazer a vacina contra a varíola dos macacos. Contratação de executivos bate recorde no primeiro semestre do ano. Ministra Rosa Weber assume presidência do Supremo Tribunal Federal. Rei Charles III discursa no parlamento e vai à Escócia para funerais da mãe Elizabeth II. Ucrânia recupera territórios e presidente Vladimir Putin começa a ser criticado na Rússia. Foguete da empresa de Jeff Bezos cai logo após a decolagem. E para quem gosta de dinossauros, a dica é uma exposição com o maior da espécie, em São Paulo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 30 mil profissionais da área de enfermagem que atuam em equipes ligadas à saúde da família estão ameaçados de demissão por causa do novo piso salarial da categoria. O estudo foi apresentado hoje pela Confederação Nacional dos Municípios. 10 bilhões e meio de reais ao ano. Esse é o impacto que a criação do piso salarial da enfermagem pode gerar às prefeituras brasileiras. A informação foi apresentada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional dos Municípios, que, cumprindo determinação do STF, elaborou um documento que prevê como a lei vai repercutir nos cofres públicos. O estudo também informa que a medida pode gerar demissão de mais de 32 mil profissionais de enfermagem ligados à estratégia da saúde da família. Já a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais particulares, estima que a medida pode provocar até 80 mil demissões e o fechamento de 20 mil leitos em todo o país. Segundo a CN Saúde, que moveu a ação no STF, o piso salarial da enfermagem provoca um impacto de 16 bilhões de reais na rede privada de saúde. A Confederação alega ainda que a lei é inconstitucional. Diz que o texto contém vício de iniciativa e afeta a liberdade de contratação e de atuação de sindicatos, e que o parlamento não observou os impactos da medida ao aprovar a lei. Já a Procuradoria-Geral da República diverge dessa tese. Em parecer enviado ao Supremo na última sexta-feira, o procurador-geral Augusto Aras defendeu a constitucionalidade da lei que criou o piso salarial da enfermagem e afirmou que os parlamentares observaram sim o impacto orçamentário gerado pela medida. A decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso está sendo analisada pelo plenário virtual do Supremo. Até agora, a maioria dos ministros acompanha o relator no entendimento de que a medida pode gerar demissão em massa na área da saúde. O piso salarial da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional após discussões na Câmara e no Senado e foi fixado em R$ 4.750. O primeiro pagamento com este valor seria este mês. Enfermeiros de todo o país protestam contra a decisão de suspender a lei e pedem a revogação da medida o mais rápido possível. E continuamos a notícia dizendo que o STF está julgando a decisão que poderá suspender a medida aprovada pelo Congresso. O prazo vai até sexta-feira e o placar está em 5-3 pela derrubada da decisão. O brasileiro que procura por medicamentos básicos nas farmácias de hospitais, como antibióticos, antialérgicos e analgésicos, tem se deparado com prateleiras desabastecidas e saído com as mãos vazias. Um relatório publicado pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo endossa essa percepção ao apontar a falta de medicamentos nas farmácias. De acordo com o documento do CRF-SP, 98,5% dos farmacêuticos consultados indicaram a falta de medicamentos, especialmente de antibióticos. Em julho, a Confederação Nacional dos Municípios revelou que 80% das prefeituras enfrentaram escassez de medicamentos necessários ao atendimento à população. A rede privada também não escapa da falta de remédios. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Saúde, junto a 112 hospitais particulares, revelou
que 87,6% deles tiveram dificuldade para adquirir soro, além de enfrentarem expressiva aceleração dos preços de outros itens. O problema, no entanto, não é uma surpresa. Ainda no primeiro semestre, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde já vinham alertando sobre a falta de medicamentos. Em junho, diversas entidades e profissionais do setor de saúde se somaram na cobrança por respostas junto ao Ministério da Saúde. A razão imediata para a escassez de medicamentos reside na dependência do Brasil em relação a insumos importados, especialmente da China. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, o país importa cerca de 95% do insumo farmacêutico ativo necessário para a fabricação dos remédios consumidos internamente. A febre chikungunya já matou 4 vezes mais brasileiros em 2022 do que em todo o ano passado. A região Nordeste, principalmente o estado do Ceará, é onde o número de infecções e óbitos se mantém maior do que a média nacional. O retorno da população às ruas após um longo período de restrições devido à pandemia tem feito a chikungunya avançar patamares elevados em todo o país. Mesmo sendo transmitido através de um mosquito e não de pessoa para pessoa, como é a Covid-19, os casos da doença aumentaram, pois o vírus também voltou a circular com mais intensidade, já que no período de isolamento, as pessoas ficaram mais em casa, o que significa que cuidaram mais do espaço onde vivem, dificultando a proliferação do mosquito. No ano passado, foram registrados apenas 14 óbitos pela doença no Brasil. Esse ano, o número já saltou para 64. A situação é ainda mais grave no Ceará, que contabilizou a maior quantidade de diagnósticos e mortes no período. No total, o estado já contabilizou quase 50 mil infecções e 30 mortes pela chikungunya esse ano. O número representa quase metade das vidas perdidas em todo o país. Os altos números do estado do Ceará causam preocupação na região Nordeste de forma geral, que registra 243 casos por 100 mil habitantes, número 10 vezes maior que a média nacional. Segundo especialistas, o período de chuvas do Ceará, que acontece no primeiro semestre, pode ser a razão para o avanço dos casos no estado. A melhor maneira de evitar a propagação da doença é evitar o acúmulo de água parada em locais como calhas, caixas d'água e vasos de planta. E para a proteção pessoal, repelentes, mosquiteiros e inseticidas, que podem ser importantes aliados. O Brasil já recebeu a matéria-prima necessária para desenvolver vacina contra a varíola dos macacos. O objetivo é ter capacidade de produzir o imunizante para caso de ser preciso vacinar a população em massa. Pesquisadores do Centro Tecnológico de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais receberam material biológico, também chamado de semente, que foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para iniciar os estudos de uma vacina nacional contra a varíola dos macacos. Segundo cientistas, é uma pequena amostra de vírus vivo enfraquecido da mesma vacina da década de 60 e 80 usada para erradicar a varíola. O material está preservado a 80 graus Celsius negativos. O objetivo é ter a capacidade de produção do imunizante caso seja necessário vacinar toda a população. Apesar da aparente estabilidade dos casos nos últimos dias, é importante continuar acompanhando os dados dia a dia. Também é essencial que a população esteja atenta para evitar a contaminação e, no caso de apresentar sintomas, buscar atendimento médico para um diagnóstico preciso. A expectativa dos pesquisadores é de que seja a primeira vacina contra a varíola dos macacos produzida no Brasil. E se tudo correr como previsto, a tecnologia da vacina pode estar pronta em 3 meses. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem registrado vários casos de catapora nos últimos dias. E como os sintomas são muito parecidos com a varíola dos macacos, tem gente assustada. Estas imagens são de um menino de 10 anos com varicela, a conhecida catapora. Só na escola onde ele estuda há mais 3 crianças com a doença. Dados da CESAL apontam 157 casos em 2022 até agosto. Situação
que tem assustado as pessoas, já que os sintomas são muito parecidos com os da monkeypox. Erupção cutânea, febre em alguns casos, né, são semelhantes. O que vai diferenciar uma da outra é a avaliação médica. Então é muito importante reforçar a população que, em caso de aparecimento de erupções cutâneas, deve-se procurar o auxílio médico para fazer essa investigação. A maioria dos casos de monkeypox confirmados no estado é daqui de Campo Grande. São 42 no total. Desses, 7 foram confirmados só no último dia 8. O boletim divulgado nesta sexta-feira aponta ainda que há 5 casos confirmados de monkeypox em Dourados, 2 em Aquidauana e 1 em Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Ponta Porã e Três Lagoas. São 54 casos confirmados no estado. Há ainda 73 sob suspeita. O primeiro foi confirmado em maio. Em junho foram 2, julho 14, agosto 133 e setembro até agora 50. Quase 70% dos casos atingem pessoas com idades entre 20 e 39 anos. O contato físico, o contato íntimo direto com uma pessoa que possui lesões é a principal forma, né? Porque a transmissão ocorre principalmente pelas secreções das lesões. O contato também com objetos contaminados de uma pessoa suspeita também pode causar a transmissão da doença. Por exemplo, toalhas de banho, roupas de cama, né? Os lençóis. Conforme Danila Frias, ao perceber os sintomas, além de procurar atendimento médico, é importante se isolar. E esse isolamento não é apenas dos familiares e também dos animais de estimação, porque mesmo que a doença seja conhecida como varíola dos macacos, é importante reforçar que os macacos eles não estão relacionados com essa transmissão atual, né? A transmissão atual está ocorrendo entre seres humanos, mas nós já temos relatos, né, de casos de transmissão da varíola, né, da monkeypox, do ser humano para animais de estimação, que no caso foram cães. Inclusive, nós temos um caso no Brasil, no estado de Minas Gerais. Ela menciona que o tratamento para ambas as doenças é sintomático, ou seja, o esperado é que em até 10 dias haja cura. Não há pacientes graves no estado e nenhum surto. O estado ele não encontra sim surto, nós temos casos, né, todos acompanhados, mas a gente não considera, até porque a transmissão comunitária ainda da doença ela ainda está sendo analisada, né, os casos aqui em Campo Grande apenas, porque alguns, né, o paciente acaba não relatando vínculo, então todos esses casos eles estão sendo avaliados. E veja a seguir: Petrobras baixa preço do gás de cozinha. E ainda, a contratação de executivos bate recorde no primeiro semestre do ano. A contratação de executivos bateu recorde no primeiro semestre de 2022, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pela consultoria americana Cignium, especializada no recrutamento de alto escalão. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O levantamento mostrou crescimento de 62% no número de admissões de altos executivos no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essas contratações foram feitas em sua maioria por grandes empresas nacionais e multinacionais. Entre os cargos mais demandados estão diretor financeiro, presidente, diretor comercial, de negócios, de operações e também os conselheiros. 80% das admissões foram motivadas por substituições de funcionários que, segundo as empresas que foram analisadas pela pesquisa, tiveram dificuldade de adaptação ou não atingiram os resultados esperados. Justamente por isso, 60% das trocas de executivos ocorreram por iniciativa das corporações. Porém, tiveram também os executivos que resolveram trocar de emprego, também por dificuldade de adaptação com a cultura da empresa ou ainda por divergência do modelo de trabalho, híbrido ou home office, escopo de trabalho e remuneração incompatível com a desejada. Segundo as consultorias especializadas em recrutamento de altos executivos, essas contratações no primeiro semestre de 2022 representam uma retomada de projetos interrompidos ao longo da pandemia de Covid-19.
A ONU informou nesta segunda-feira que a escravidão moderna aumentou no mundo nos últimos anos, estimulada principalmente pela pandemia. A estimativa é de que quase 50 milhões de pessoas estavam presas a trabalhos ou casamentos forçados no ano passado. A Organização das Nações Unidas tem a meta de erradicar esse problema até 2030. No ano passado, 10 milhões de pessoas a mais estavam em situação de escravidão moderna na comparação com as estimativas mundiais de 2016. Os dados são do relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, duas agências da ONU. E o trabalho foi feito em parceria com a ONG Walk Free Foundation. Dos 50 milhões de afetados, 27 milhões e 600 mil eram indivíduos submetidos a trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas casadas contra a vontade. As mulheres e as meninas representam mais de 2/3 das pessoas forçadas ao matrimônio. E quase 4 de cada 5 são pessoas que sofrem exploração sexual comercial. A pandemia reforçou a máquina da escravidão moderna sob todas as formas. Os números do relatório mostram que quase 1 de cada 150 pessoas no mundo é vítima de alguma forma de escravidão moderna. Os dados que procedem de informações domiciliares apontam ainda para casos de escravidão não transitórios, ou seja, que duram vários anos. O preço do gás de cozinha vai ficar 4,7% mais barato a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, com a redução, o valor médio do botijão de 13 quilos passará a R$ 52,34. Será a primeira mudança em 5 meses no valor do insumo, que é muito utilizado pela camada mais pobre da população. Com a nova política da Petrobras de redução dos preços nos combustíveis, os motoristas já pagam menos de R$ 3,00 pelo litro de etanol nos postos em São Paulo. Considerado o preço de R$ 2,97 do litro do etanol praticado em postos na zona sul e oeste de São Paulo, o combustível acumula recuo de cerca de 48,5% em relação ao patamar médio de R$ 5,77 em dezembro de 2021, segundo dados da Tictlog. A forte queda nos preços foi iniciada no fim de junho, quando o Congresso aprovou isenção de impostos federais e um teto para a alíquota do ICMS sobre o combustível. Também houve uma correção natural após a alta de 56,5% do etanol no ano passado, puxada no período pela volta da mobilidade e pelo aumento da demanda com o relaxamento das medidas de restrição por causa da pandemia. A queda tem se dado de maneira acelerada em meados de agosto. A pesquisa da ANP apontava que o preço médio do etanol havia acabado de voltar a custar menos do que R$ 4,00 por litro. O mercado financeiro do Brasil acompanhou o ritmo do exterior, com os mercados mostrando um certo alívio com a situação em vários países. O dólar voltou a cair nesta segunda-feira. A baixa foi de quase 1%, com a moeda sendo negociada a R$ 5,09. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,98% aos 113.407 pontos. O Produto Interno Bruto da agropecuária deverá fechar o ano com crescimento de 2,8%. Segundo previsão da Confederação da Agricultura, a estimativa é sustentada pelo aumento da produção de milho e de trigo no segundo semestre. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, explicou que os bons resultados são puxados pelo setor de serviços e pelo consumo das famílias. A Agência Nacional de Aviação Civil oficializou um pedido da Infraero para expandir a capacidade de voos em Congonhas. A partir de 26 de março de 2023, o aeroporto poderá operar 44 movimentos de pousos e decolagens por hora, 3 a mais que o atual teto de 41 movimentos. Em nota, a estatal disse que o requerimento foi baseado nas capacidades instaladas após vários investimentos realizados recentemente. Segundo a ANAC, a avaliação de capacidade considera se o operador aeroportuário está consciente dos efeitos e riscos das mudanças e se atuou previamente para mitigá-los.
O pedido estava sendo avaliado do ponto de vista de infraestrutura aeroportuária, não necessariamente de segurança, e envolvia questões como plano de ruído, esteiras e pistas. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, é preciso fazer investimentos significativos no terminal de passageiros antes da expansão, incluindo itens como pontes de embarque, pórticos de raio-x, portões de embarque remoto, ônibus e equipamentos para passageiros com necessidades especiais. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, tem a 5ª maior valorização imobiliária do Brasil. Em julho, os imóveis em Campo Grande valorizaram 0,82%, número importante frente à desvalorização de 0,56% no metro quadrado registrado em junho. A região mais valorizada é a do Prosa, com preço médio do metro quadrado em R$ 6.575, seguida pelo Centro, Segredo, Lagoa, Ayanduizinho e Imbiruçu. Os dados foram divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. No acumulado do ano, a valorização imobiliária aqui em Campo Grande atingiu 6,94%, o 5º maior índice entre as capitais pesquisadas. Percentual maior que a inflação no período, que ficou em 5,89% no acumulado de janeiro a julho na capital sul-mato-grossense. No ano 2020 e 2021, nós tivemos um excelente resultado no mercado imobiliário. E nós estamos recompondo hoje preços de terrenos, insumos que também subiram. Isso aí impactou positivamente. Outro fator destacado pelo presidente do Sindicato da Habitação é a força do agronegócio, que tem reflexos nos demais setores. A partir do momento que o agronegócio está forte, e esse resultado ele pulveriza em toda a área econômica, fazendo com que a cadeia produtiva e a cadeia de comércio, toda ela venha a ter um crescimento. Fatores que aqueceram o mercado imobiliário, especialmente para grandes empreendimentos. Já para os próximos meses, os pequenos construtores podem ter retração no volume de novos empreendimentos. As grandes construtoras, elas têm a capacidade de comprar no atacado para vários empreendimentos, então elas seguram um pouco o preço, mas as margens devem diminuir. As margens diminuindo, existe a possibilidade de ter uma redução de oferta num prazo de 12 a 24 meses. A Suécia iniciou nesta segunda-feira um prazo de 3 dias para conhecer o vencedor das eleições legislativas de domingo, com resultados muito apertados, que deixam a direita e a extrema-direita em boas condições para conquistar o poder. O país nórdico, que nos últimos anos enfrentou várias crises políticas, vive novamente um período de incerteza para as tentativas de formação de governo. No domingo, as autoridades eleitorais informaram que o resultado vai ser divulgado somente na quarta-feira pela proximidade dos números. Depois da apuração de quase 95% das urnas, o bloco do Partido Moderado, liderado por Ulf Kristersson, conquistaria a maioria absoluta de 175 das 349 vagas no parlamento. Se o resultado for confirmado, a esquerda deixaria o poder depois de 8 anos de liderança. Apesar disso, o grande vencedor foi o partido de extrema-direita Democratas da Suécia, liderado por Jimmie Åkesson. O SD tem um resultado de 20% dos votos e estabeleceu um novo recorde, não somente sendo o maior partido da direita, mas o segundo maior da Suécia. As pesquisas de boca de urna e os primeiros resultados preliminares apontavam uma vitória apertada da esquerda, mas a direita passou a liderar a disputa com o avanço da apuração. De acordo com os resultados divulgados até o momento, o bloco da direita tem 49,8% dos votos, enquanto o bloco das esquerdas tem 48,8%. A diferença é de menos de 60 mil votos. A Alemanha se prepara para entrar em recessão no próximo inverno do hemisfério norte devido ao forte impacto da crise de energia nas casas e empresas. Com a interrupção do fornecimento de gás russo, o país terá desafios no próximo inverno. O Instituto IFO informou que as reduções no fornecimento de gás pela Rússia durante o verão e os aumentos drásticos nos preços têm provocado estragos na economia. A agência reduziu a previsão de crescimento feita em junho em 4 pontos percentuais e agora projeta uma queda de 0,3% do PIB em 2023. É o primeiro instituto alemão a prever uma queda do PIB no ano que vem.
No domingo, o presidente do Banco Central alemão, Joachim Nagel, divulgou uma previsão parecida e declarou que uma recessão era possível já no final deste ano. A inflação deve chegar a 9,3% no próximo ano, depois de atingir 8,1% em 2022. A invasão russa da Ucrânia e as sanções impostas pela União Europeia a Moscou fizeram com que a gigante russa Gazprom reduzisse drasticamente as entregas de gás para a Alemanha. O país é altamente dependente do gás russo e agora precisa procurar outros fornecedores muito mais caros. E veja a seguir, ministra Rosa Weber assume presidência do Supremo Tribunal Federal. E veja também, depois de discursar no parlamento, o rei Charles III foi à Escócia para os funerais da mãe Elizabeth II. A ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Ela ficará à frente da Suprema Corte pelos próximos 2 anos. Neste período, o ministro Luiz Roberto Barroso ficará como vice. Rosa Weber tem 46 anos de experiência na magistratura e atua no STF há 11 anos. Também já foi presidente do TSE de 2018 a 2020. Ela assume a vaga que era de Luiz Fux na presidência da Corte. Rosa Weber é a 3ª mulher à frente do STF. Na cerimônia de posse estavam presentes os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e outras autoridades. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não compareceu. Durante a posse, Rosa Weber fez compromisso de defender integralmente a soberania da Constituição e do regime democrático. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. Termina hoje o prazo para que a Justiça Eleitoral conclua a análise de todas as candidaturas apresentadas pelos partidos políticos nas eleições deste ano. Até agora, dos 29.172 nomes inscritos, 25.361 foram aprovados e seguem na disputa. Faltam 3.811 casos para serem julgados até o fim do dia. Outros 1.790 estão inaptos, ou porque desistiram da candidatura, ou tiveram o pedido de registro negado por não atenderem aos critérios da legislação eleitoral ou apresentaram algum impedimento, incluindo os previstos na lei da ficha limpa. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota hoje, negando que tenha sido feito um acordo para que as Forças Armadas fizessem uma apuração paralela de votos das próximas eleições. O Exército queria utilizar os 385 boletins de urnas, o que garantiria a 95% de confiabilidade na apuração. O acordo teria sido definido no encontro entre o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e representantes das Forças Armadas no dia 31 de agosto. Panfletagem durante a Blitz educativa no centro de Dourados, em Mato Grosso do Sul, incentiva e orienta motoristas sobre a campanha Setembro Verde, sobre a conscientização da doação de órgãos.
O mês começou com diversas ações de conscientização da campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos e tecidos. Com o apoio da Guarda Municipal, uma blitz educativa foi realizada na Avenida Marcelino Pires, em frente à Praça Antônio João, no centro de Dourados. Participaram da ação acadêmicos da área de saúde e de instituições de ensino, além de funcionários do Hospital da Vida. A gente está com a equipe dos estudantes acadêmicos do curso técnico de enfermagem, apoio, parcerias com algumas universidades que veio prestar apoio na divulgação, na panfletagem. Então hoje aqui a gente está fazendo orientações, está ferindo pressão, está dando suporte à saúde, orientações de demais situações de saúde também, orientando a população e explicando um pouquinho mais sobre esse assunto e a importância desse assunto, da abordagem desse assunto, que é um assunto muitas vezes delicado, que às vezes as pessoas não querem abordar, mas é importante falar, é importante discutir a importância desse assunto, que é salvar vidas. É importante deixar claro em vida a sua vontade de ser um doador ou doadora de órgãos. Falar para familiares e amigos, porque no pós-morte os únicos que poderão decidir serão seus familiares. Por isso que a gente sempre diz a importância de falar sobre isso abertamente e explicar que o importante é durante a vida. A gente tem que falar tudo o que a gente fala durante a vida, amar em vida e salvar na hora da morte, talvez, né? E gerar mais vidas. Então o importante seria falar sobre isso, porque essa vai ser uma decisão da família. Porém, não é qualquer pessoa que pode ser doadora. Mas antes da captação, uma equipe multifuncional da CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital da Vida, analisa caso a caso. Então ele vai acompanhar quando ele é um possível morte encefálica, a CIDOT já entra em trabalho, ela tem um médico, tem uma equipe formada pelo serviço social, psicologia, enfermeiros, pessoas capacitadas para avaliar este paciente e abrir o protocolo de morte cefálica. Esse protocolo é assistido dentro da UTI, o médico acompanha esse paciente, vai ver se ele tem condições de ser ou não ser doador, passa por todos os testes possíveis e aí sim é abordada a família, se há o interesse ou não de ser um doador de órgãos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 50 mil pessoas estão na fila por um transplante no país. Cirurgias de córnea e rim são as que mais têm pacientes em espera. Para finalizar a programação, no dia 27, será realizada na Câmara Municipal uma audiência pública para reforçar e levar ao conhecimento da população a importância de ser um doador ou doadora de órgãos. O rei Charles III deixou sua residência em Londres para viajar ao parlamento britânico em sua primeira visita como monarca. Além disso, Charles foi para a Escócia para dar continuidade na cerimônia de sepultamento de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Diversas pessoas se aglomeraram nas ruas de Londres para acompanhar o comboio que levou o rei Charles III ao Westminster Hall para um discurso realizado para os legisladores da Câmara dos Comuns e da Câmara de Londres. Em suas falas, Charles ressaltou que estava resolvido a seguir fielmente o exemplo de sua mãe. Durante a cerimônia, ele aproveitou para tranquilizar os políticos presentes e prometeu defender o princípio do governo constitucional. To which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. Após o encontro com os legisladores, Charles seguiu para o aeroporto e pegou um voo para Edimburgo, capital da Escócia. Acompanhado da rainha Camila, foi recebido na pista do aeroporto pelo primeiro-ministro do país, Nicola Sturgeon. Do topo do castelo de Edimburgo, a artilharia real do exército britânico recepcionou Charles com algumas salvas de tiro. O novo monarca se juntou com seus irmãos, Anne, Andrew e Edward, e seguiram o cortejo com o caixão da rainha. Antes do início do comboio, Charles III chegou a Holyrood House para acompanhar o início do cortejo. O novo rei e sua esposa receberam e cumprimentaram quase todos os simpatizantes. Logo após, o caixão da rainha Elizabeth foi transportado de Holyrood House para a igreja St. Giles, onde ficará para uma vigília noturna. Enquanto a comitiva continuava sua jornada, uma multidão se reuniu para prestar suas condolências. Muitas pessoas presentes estavam chorosas e emocionadas.
Com a chegada na igreja, a população escocesa teve a oportunidade de prestar homenagem à falecida rainha. Durante a cerimônia, o caixão de carvalho permaneceu coberto com o estandarte real da Escócia, juntamente com a coroa do país e outra de flores brancas. O caixão ficará em repouso na igreja de St. Giles durante toda a noite, antes de ser levado para Londres amanhã, e passará por um período de repouso, onde aguardará o funeral do Estado, que irá ocorrer na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje à Embaixada do Reino Unido, em Brasília, para assinar o livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth II. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michele e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O livro está disponível para assinaturas de segunda a sexta-feira na residência oficial. Ele foi aberto no último dia 9 e ficará assim até que ocorra o funeral da rainha. Também é possível assinar o livro de condolências digital na página da família real britânica. O funeral de Estado de Elizabeth II está marcado para a próxima segunda-feira em Londres. O Ministério das Relações Exteriores informou que Bolsonaro confirmou presença na cerimônia. De lá, Bolsonaro deve viajar direto a Nova York, onde participa da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento está marcado para o dia 20 de setembro. Tradicionalmente, o discurso do presidente brasileiro abre a conferência. A Ucrânia conseguiu retomar partes importantes de seu território que haviam sido ocupadas por tropas de Moscou. Enquanto isso, na Rússia, os deputados da capital e de São Petersburgo pedem para que Vladimir Putin renuncie do cargo. Nos primeiros dias dos quase 7 meses de combate, as mudanças territoriais marcaram uma das maiores reviravoltas da Rússia desde que suas tropas foram expulsas de Kiev. As retiradas das tropas russas nos últimos dias atraiu moradores locais em prantos e alívio em ruas cheias de crateras de bombas. No entanto, no dia de hoje, o Kremlin anunciou uma sequência de ataques aéreos com foguetes e artilharia em áreas recuperadas na região de Kharkiv. O fogo de retaliação ocorreu quando a Ucrânia disse que as forças haviam retomado mais de 20 assentamentos adicionais, alegando que as tropas russas estão abandonando rapidamente suas posições e fugindo. Além dos enormes ganhos no leste no fim de semana, a Ucrânia também disse que suas forças recapturaram 500 quilômetros quadrados na região de Kherson, no sul. Mas a batalha, aparentemente interminável entre os dois países, já começa a demonstrar instabilidades estruturais em diversas áreas, como é o exemplo da usina nuclear de Zaporizhia. O local, que está sob controle militar russo, teve o seu último reator desligado. Com 6 reatores instalados, a central de Zaporizhia é a maior do tipo em toda a Europa. Porém, desde o início da invasão russa em fevereiro, o local operava apenas com 2 reatores. No fim do mês passado, os russos informaram que desligaram o reator número 5 por conta de danos causados durante ataques militares e agora tudo foi desligado. Segundo as autoridades, qualquer descuido na usina pode ser trágico, já que os reatores estão sofrendo com muita pressão. Mas não são só apenas os reatores que estão pressionados. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, começou a ser ameaçado por deputados municipais da capital Moscou e de São Petersburgo. A partir de uma lista de assinaturas, os deputados de ao menos 18 municípios pediram a renúncia do presidente russo. A petição segue as primeiras eleições regionais e municipais da Rússia desde o início da guerra, que trouxe uma vitória arrebatadora para os candidatos pró-Kremlin. O Conselho de um distrito de Moscou também exigiu a renúncia de Putin, dizendo que suas opiniões e seu modelo de governo estão desatualizados e impedem o desenvolvimento do país, principalmente pelo lado do potencial humano. Com medo de sofrerem com acusações de traição à pátria, os deputados buscam proteções jurídicas para tentarem, de alguma forma, controlar o caos vivido internamente na Rússia. Centenas de venezuelanos cruzaram no fim de semana do México para os Estados Unidos, atraídos por rumores de que as autoridades norte-americanas permitiriam que eles solicitassem asilo. As informações são dos próprios imigrantes e de uma organização civil.
Desde sábado, aumentou o número de imigrantes na Venezuela que cruzam o Rio Grande, uma fronteira natural, e depois se entregam à patrulha da fronteira na vizinha El Paso, no Texas. Eles foram atraídos por relatos de que as autoridades americanas permitiriam que solicitassem asilo e que não seriam expulsos sob o título 42. A medida aplicada durante a pandemia de coronavírus impede que os imigrantes sem documentos sejam imediatamente devolvidos ao México. Funcionários de um abrigo para imigrantes em El Paso, no Texas, confirmaram que nos últimos dias os venezuelanos e cidadãos de outros países como Nicarágua e Turquia conseguiram iniciar o processo de asilo. E acrescentaram que, após serem investigados, o que levaria alguns dias, as autoridades norte-americanas permitiriam que eles viajassem aos locais onde têm família nos Estados Unidos para encontrar um advogado que cuide do caso. Já o México reforçou os controles em suas fronteiras sul e norte e, desde janeiro passado, exige vistos de venezuelanos. E veja a seguir: foguete de empresa de Jeff Bezos cai logo após a decolagem. E para quem gosta de dinossauros, a dica é uma exposição com o maior da espécie em São Paulo. O risco da falta de alimentos provocado por secas, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos fez crescer o interesse de investidores em fazendas verticais, que cultivam frutas, vegetais e ervas em ambientes controlados. A agricultura vertical é mais eficiente em termos de uso da água e área que as fazendas tradicionais e que as estufas, além de trazer fortes benefícios em termos de segurança alimentar. Os Estados Unidos, por exemplo, têm mais de 2.000 fazendas verticais. A China tem testado projetos inovadores de arranha-céus, enquanto Singapura também intensifica os esforços em projetos de agricultura vertical em ambiente urbano. Mas a maioria das fazendas verticais ainda carece de escala, ou seja, da relação entre o tamanho real e a sua representação, o que dificulta a atração de recursos por meio de lançamentos de ações, sem contar no cenário atual do mercado global. Até agora, esse tipo de agricultura só se mostrou viável economicamente para verduras, ervas e alguns vegetais, e não para alimentos básicos ricos em calorias, como os grãos. Os suprimentos têm sido cada vez mais apertados, primeiramente pela pandemia e agora devido às secas, inundações e incêndios florestais do verão na região acima do globo. As fazendas verticais consomem capital e podem levar anos para obter lucros ou para atingir a escala de receita necessária para uma abertura de capital bem-sucedida. Como resultado, algumas das empresas preferem manter o capital fechado. Mas para alguns investidores, a agricultura vertical oferece uma chance guiada pela tecnologia. E enquanto algumas empresas do ramo desistiram de dar prosseguimento a futuros investimentos, outras viram neste declínio uma oportunidade. Um exemplo disso é uma britânica especializada em investimentos alternativos que já está apostando em um rendimento 10 vezes maior nos próximos 3 a 5 anos, elevando sua exposição total para valores entre 300 milhões e 500 milhões de libras, cerca de 350 milhões e 584 milhões de dólares. Se os planos se concretizarem, o Reino Unido em breve terá 2 das maiores fazendas verticais do mundo, adicionando, respectivamente, 15 mil e 25 mil metros quadrados de área já existentes. Já no Oriente Médio e na África, o valor de mercado das fazendas verticais deverá crescer dos atuais 1 bilhão para 4 bilhões e 900 milhões de dólares até 2029. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado em 2021, revelou que apenas 2,3% dos cursos universitários à distância atingiram nota máxima. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira nesta segunda-feira. A edição do ENAD de 2021 foi a primeira que contou com a participação de mais estudantes de cursos à distância do que presenciais. O perfil predominante é de mulheres, que representa 64% com mais de 24 anos, solteiras, filhas de pais sem ensino superior,
com renda até 3 salários mínimos e que trabalham mais de 20 horas semanais. 7 em cada 10 estudantes conciliavam ensino e trabalho durante a graduação. Ao todo, estudantes de 30 áreas diferentes, das quais 17 são de cursos de licenciatura, o que inclui 57% das áreas avaliadas e 74% dos alunos inscritos. Outros 10 cursos são de bacharelado e 3 de tecnólogo. O ano de 2021 foi marcado pela Covid-19, o que pode ter impactado nos resultados. Entre os participantes, 31% pensaram em trancar ou desistir do curso por causa das dificuldades impostas pela pandemia para continuar a estudar. O ENAD integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, criado em 2004. O objetivo é medir o desempenho dos alunos que estão concluindo o curso universitário em relação a conhecimentos, competências e habilidades. Um foguete da empresa Blue Origin, do multimilionário Jeff Bezos, caiu logo após a decolagem. Segundo a empresa, a cápsula que transportava experimentos científicos escapou e voltou com segurança à Terra. O acidente aconteceu devido a uma falha no mecanismo de impulsão durante o voo. O lançamento da empresa de Jeff Bezos fez parte da missão NS-23, que levou cargas de instituições de ensino e estudantes ao redor do mundo com o intuito de expor os itens à gravidade zero. Nenhuma pessoa estava a bordo da espaçonave, apenas os materiais. A decolagem estava prevista para acontecer no dia 31 de agosto, mas acabou sendo adiada 3 vezes devido às condições meteorológicas. A empresa disse que o sistema criado para que a cápsula seja ejetada em situações como essa funcionou da forma esperada. Nos vídeos publicados pela Blue Origin, conseguimos ver os momentos em que as chamas do foguete aumentam antes da aterrissagem forçada acontecer. O veículo espacial voava a 1.126 km por hora em uma altitude de cerca de 8.500 metros. Após ser ejetada, a cápsula ainda chegou aos 11.300 metros de altitude. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, os foguetes da empresa não poderão decolar até que uma investigação seja concluída. O espanhol Carlos Alcaraz conquistou o Aberto de Tênis dos Estados Unidos neste fim de semana. Com apenas 19 anos, ele se tornou o tenista mais novo a ocupar a primeira posição do ranking mundial do esporte. Um ano depois, em sua primeira final de Grand Slam, Carlos Alcaraz escreveu mais uma página importante da história do esporte ao vencer por 3-1 o norueguês Casper Ruud na grande final do Aberto de Tênis dos Estados Unidos e cravar de vez o seu nome entre os maiores da modalidade. Com o título, Alcaraz se tornou o mais jovem a ocupar o topo do ranking da ATP, que foi criado em 1973. Mas, para chegar ao topo, o espanhol não teve um caminho fácil. Nas quartas de final, ele teve que disputar a partida com maior duração na história do torneio para derrotar o italiano Jannik Sinner e, nas semifinais, contra o norte-americano Frances Tiafoe. Já o confronto final, que além do título do Aberto dos Estados Unidos, consagraria também o topo do ranking, que começou com muitas trocas do fundo de quadra e break points nos 4 primeiros games. Mas com muita agilidade e competência, Alcaraz conseguiu grandes vantagens durante os sets e pôde jogar confortavelmente. Juntando o tempo de todas as 7 partidas, o espanhol passou 23 horas e 40 minutos em quadra. Após a partida, ele declarou que desde criança sonhou em ser o número 1 do mundo e campeão de um Grand Slam. No ano que vem, os brasileiros poderão ter o privilégio de ver de perto o Carlos Alcaraz em ação. Isso porque o espanhol já está confirmado pela organização do Rio Open para disputar a competição, na qual é o atual campeão. Faltam 69 dias para a Copa do Mundo. Vamos conferir agora o boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje, Leonardo Félix relembra o Mundial de 1974, que apresentou ao planeta o lendário carrossel holandês. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos relembrar a Copa de 1974, realizada na Alemanha Ocidental.
A Alemanha Ocidental tinha uma geração talentosa, com craques como Franz Beckenbauer, e fez valer o fator casa para ganhar a Copa. A campanha começou mal, com a derrota para a vizinha oriental na primeira fase, mas depois o time deslanchou. Na sequência, os germânicos venceram seus 3 jogos, 2-0 na Iugoslávia, 4-2 na Suécia e 1-0 na Polônia. Na final, superou a melhor Holanda de todos os tempos, com uma vitória por 2-1. Um capítulo à parte foi a genial Laranja Mecânica, liderada por Johan Cruyff. Muito técnico e disciplinado taticamente, o camisa 14 ainda é hoje lembrado como o principal símbolo de um time que encantou o mundo. Ele conduziu o carrossel holandês até a final contra a própria Alemanha e ao longo da campanha marcou 3 gols. A seleção brasileira perdeu a vaga justamente para a Holanda, por 2-0. E na decisão do terceiro lugar perdeu de novo para a Polônia por 1-0. A exposição Dinossauros Patagotitã, o maior do mundo, está acontecendo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A mostra ficará aberta até o dia 27 de novembro. A experiência imersiva traz ao público o maior dinossauro que existiu na Terra, o Titanossauro Patagotitã. Até o dia 27 de novembro, o visitante poderá ver dezenas de esqueletos de dinossauros e fósseis originais dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, além de uma réplica do esqueleto em tamanho real do dinossauro mais antigo do mundo, que viveu há 233 milhões de anos no Brasil. Segundo os organizadores do evento, além do Patagotitã, a mostra conta com gigantes do período Cretáceo, como o Tiranotitã e o Giganotossauros, com cerca de 120 milhões de anos de idade, e também alguns dos mais antigos dinossauros conhecidos, como o Herrerasaurus, com mais de 231 milhões de anos de idade. A exposição é uma oportunidade para ver de perto esses gigantes do nosso passado e entender melhor como era a vida no tempo deles. As visitas acontecem de terças a sextas-feiras, das 10 da manhã às 8 da noite e de sábados e domingos, das 9 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 e podem ser adquiridos na bilheteria do local. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.